Amém, graça e paz, igreja. Vamos estar iniciando o nosso culto nessa noite, lendo a palavra de Deus. Peço que vocês se coloquem de pé e abram as suas Bíblias no Salmo de 139. Salmo 139. Salmo 139, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão, e tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? O nosso Deus é esse Deus que nos conhece, que sabe de todas as coisas da nossa vida e nos guarda, e que podemos confiar com todo o nosso coração. Que nessa noite, neste culto de domingo, que possamos refletir sobre esse Deus, que possamos refletir sobre o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Que possamos nos deleitar na presença do Senhor, amém? E colocar o nosso coração em louvor, nos colocar em espírito diante de Deus, para que sejamos transformados, para que sejamos ministrados, para que nessa noite possamos render um verdadeiro culto ao nosso Senhor. Vamos estar orando e logo após vamos estar adorando a Deus. Senhor Jesus, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Que o teu Espírito Santo esteja presente neste lugar, que o teu fluir venha mover em nós, para que sejamos restaurados, para que sejamos transformados. Deus, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és poderoso.
O Senhor sabe de tudo que se passa na nossa mente, no nosso coração, antes mesmo que possamos falar qualquer palavra. Pois Tu, ó Deus, escreveste os dias das nossas vidas, antes mesmo que eles existissem, antes mesmo de nascermos, Tu já sabias de tudo, Pai. E é nesse Deus tão amoroso que nós confiamos e nos deleitamos. É nesse Deus tão maravilhoso que nós descansamos em Teus braços eternos de amor e encontramos um lugar de paz, encontramos um lugar de segurança. É em Ti, ó meu Deus, que o Senhor se faça presente nesta noite, que Teu Espírito Santo se faça presente nessa noite e sejamos transformados por Ti, Pai. Venha, Senhor, ao nosso encontro, venha ministrar, Senhor, ao nosso coração. Que essa noite, Pai, seja uma noite de bênçãos, seja uma noite de milagres, seja uma noite em que possamos nos achegar mais e mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Aleluias. Que continuamos em espírito, para que possamos louvar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Noite em Teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos deixa. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Somente em ti, Pai. Os braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Somente em ti, meu Pai, que possamos recair, Pai, na tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Somente em ti, Pai, nós podemos nos descansar. Diante de ti, Pai, nós colocamos tudo que somos e nos entregamos a ti, Pai. Somente em ti, em teus braços, Pai, nós podemos descansar. Eu sei que essa vida tem tantas dificuldades, tantos sofrimentos. Há tantas famílias sofrendo lutos, perdas, dores. Mas existe um lugar que é de refúgio. E esse lugar de refúgio é no Senhor. Esse lugar de refúgio é em ti, meu Pai. Em ti nós podemos descansar. Em ti nós podemos colocar os nossos fardos, porque o Senhor nos prometeu que contigo o jugo é suave, o fardo é leve. Que possamos confiar mais em ti. Acende, Senhor, em nosso coração o desejo de te adorar e de bendizer o teu nome e saber que só em ti podemos descansar. Aleluia, Santo, Santo. Em teus braços é o meu descanso.
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluias, o Senhor é maravilhoso. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que não falha nunca. O amor dele é incondicional, o amor dele nunca falha nas nossas vidas. Por isso nós podemos confiar nesse Deus que sabe todas as coisas e tudo o que ele faz coopera para o bem daqueles que o amam. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Glória a Deus, aleluia. Se o vento é forte e profundo o mar, tua alegria vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Nesse momento que nós adoramos ao Senhor, nós estaremos louvando a Deus não só com os nossos cânticos, mas você também tem a oportunidade de trazer o seu dízimo ou a sua oferta para estar adorando a Deus também, né? Que possamos adorar ao Senhor em todas as áreas das nossas vidas. E agora você também tem essa oportunidade de estar dizimando e ofertando para que possa contribuir com a obra do Senhor e ela permaneça, né? Sendo edificada e com a manutenção necessária. Amém? Vamos adorar o Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus, neste momento queremos agradecer, Senhor, pela Tua presença tão maravilhosa neste lugar, Senhor. Deus, este momento, Senhor, de adoração, de louvor, nós podemos aqui no Teu altar, Senhor, da Tua casa, sentir a Tua presença tão maravilhosa, essa presença que invade a nossa vida, essa presença que traz paz, que traz alegria, que traz gozo, Senhor, que traz conforto, que nos traz consolo, Senhor. Mesmo estando vivendo em um período tão difícil, Senhor, passando por tantas dificuldades, Senhor, tantas perdas, mas quando nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, todos esses problemas se tornam tão pequenos, porque a Tua presença é tão grande, é tão maravilhosa, nos envolve de uma maneira tão graciosa, Senhor, que nós nos sentimos amados pelo Senhor. E sabemos quando nós adoramos o Senhor, a nossa fé vai se aumentando cada dia mais. Quando nós clamamos o Senhor, a nossa fé, ela é ativada, Senhor. E nós passamos a confiar mais e mais no Senhor, sabendo que o Senhor está na direção de tudo, Senhor, e que nada foge do Teu controle. Pai, receba nossa adoração como um cheiro suave diante das Tuas narinas, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa oferta de gratidão ao Senhor. Pai, os irmãos que depois estarão adorando ao Senhor também com as suas ofertas, com os seus dízimos, Senhor. Venha receber, Senhor, como fruto agradável diante de Ti, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Hoje nós tivemos um louvor abençoado na presença de Deus, preparando, né, os nossos corações. Mas agora nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus com o nosso irmão Felício, ele que vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite, e que Deus venha usá-lo, né, para que fale aos nossos corações. Amém, glória a Deus. Mais um dia de alegria, uma noite abençoada por Deus.
concedeu a oportunidade de estarmos vivos e na presença dele, através de seu Filho, que com um grande sacrifício nos deu essa oportunidade. Eu tenho certeza que os irmãos e quem está em casa já ouviu muitas vezes sobre Jesus e como foi a morte dele, mas sobre um determinado ponto de vista, Jesus ele sofreu muito mais do que parece quando nós lemos a Bíblia apenas para conhecer a história. O sofrimento que Jesus passou, ele foi tanto na alma, uma dor de espírito, e o seu corpo, que foi mutilado durante esse processo. E a mensagem que Deus me deu essa noite foi exatamente sobre isso. Deixar claro que Jesus não morreu apenas, mas ele sofreu durante esse processo. Esse processo de sofrimento que seria nosso, caso ele não tivesse feito esse sacrifício. A palavra de Deus se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 45, que diz assim: em algumas traduções está desde a hora 6 até a hora 9. A Bíblia foi recentemente corrigida, revista, e a tradução certa seria: e desde o meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E Jesus, às 3 horas, exclamou em alta voz, dizendo: Elahi, Elahi, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Os detalhes do sofrimento de Jesus nós podemos encontrar em alguns livros de história, e alguns historiadores cristãos defendem a tese de que o sofrimento de Jesus ele foi além do que geralmente era para aquelas pessoas que cometiam crimes. E a crucificação, ela era escolhida em alguns casos específicos. Entre eles, pessoas que se opunham contra o Império Romano, pessoas que se revoltavam contra a ordem romana. Outras pessoas, outro grupo, eram pessoas que eram ladrões, salteadores, pessoas que, na visão romana, causavam distúrbio na ordem do império. A crucificação, ela veio de um outro país e tinha o objetivo de fazer com que a pessoa sofresse cada minuto, e que não fosse uma morte rápida, mas que fosse uma morte lenta. Em alguns casos, ela levava 3 dias até que a pessoa condenada à morte, estando já na cruz, depois de sofrer várias mutilações, mesmo assim ela poderia passar 3 dias agonizando. Isso sem comer e sem beber. Mas mesmo assim, em alguns casos, a pessoa ficava durante 3 dias, pendurada na cruz, até que finalmente morresse. No caso de Jesus, quando ele foi traído, Judas, que era um de seus discípulos, inicialmente via que Jesus tinha um potencial para ser esse libertador que o domínio de Roma exercia sobre os judeus. Judas foi escolhido por Deus, não foi à toa para ele ser o tesoureiro, pois isso faria com que ele futuramente viesse a trair pela ganância e pelo dinheiro. Uma coisa que deixa clara essa afirmação é que quando aquela mulher que estava preparando Jesus para o seu futuro sepultamento derramou um perfume caríssimo sobre Jesus, e qual o motivo disso? Ela
já tinha entendido que Jesus partiria, que Jesus seria morto. Ela não sabia exatamente a forma, mas ela sabia que ele morreria. E o perfume caro, que para eles, inclusive Judas incitou os outros discípulos, dizendo que o perfume deveria ser vendido e repartido aos pobres, ou feito com esse dinheiro atos de caridade, era porque ele via a oportunidade de pegar o dinheiro. E a Bíblia relata que em algumas oportunidades ele fez isso. Mas quando Judas ele percebeu que ele não teria mais nenhum proveito, nem político e nem financeiro com Jesus, ele então decidiu trair Jesus, porque ele já não acreditava no reino que Jesus iria exercer na terra, porque Jesus dizia: o meu reino não é deste mundo. Então quando Judas chegou até os soldados e quando ele chegou até os fariseus e os principais dos sacerdotes, dizendo o horário em que Jesus estaria e qual local ele estaria, para que ele fosse preso, arrumaram 2 testemunhas falsas, acusando Jesus, para que ele fosse condenado à morte. Só que os sacerdotes e fariseus não tinham o poder político de fazer com que Jesus fosse morto. Então eles formalizaram uma acusação contra Jesus e entregaram para o seu governante do local de Jerusalém, que era Pilatos. Pilatos, ao conversar com Jesus, ele percebeu que Jesus, ele não era daquela região, e por este motivo ele enviou Jesus para Herodes, porque ele era galileu e Herodes comandava a Galileia. Herodes, não encontrando uma forma ou uma acusação, mandou de volta para Pilatos. E Pilatos foi alertado por sua mulher. Num sonho, ela sonhou que Jesus era justo, que não tinha pecado e que por inveja ele tinha sido traído e entregue. Então Pilatos, ele ainda tentou de alguma forma livrar Jesus da morte. Ele pensou: Jesus fez sinais e maravilhas, ele era um homem famoso, fez muitas coisas boas nesse lugar. Então, se eu sugerir que ele seja solto através da escolha pelo povo, ele seria solto. No entanto, os principais dos sacerdotes e os fariseus, incitando o povo contra Jesus, mesmo sem nenhuma acusação, condenaram Jesus à morte. E Pilatos, num ato de lavar as mãos, estava lhe dizendo que não queria a responsabilidade sobre aquele sangue, porque seria sangue inocente. Quando Jesus ele é entregue, sentenciado à morte, ele já sabia de tudo que iria passar, porque o Pai o tinha revelado. Muitas vezes, Deus ele nos alerta sobre coisas que vão acontecer, e às vezes nós temos medo do que vai acontecer. Temos medo de como vai acontecer e quando. Jesus, a sua parte humana, ele também tinha essa parte. Ele também tinha esses sentimentos, ele também sofria dessas mesmas coisas. Mas mesmo assim, Jesus, ele falou com o Pai: seja feita conforme a tua vontade. Porque ele também viu no futuro que nós seríamos livrados do mal e da destruição com o ato que ele faria. Então, quando Jesus ele se entrega, ele diz: seja feita conforme a tua vontade, ele estava falando: eu aceito o meu fim, eu aceito a forma com que vai acontecer, eu aceito porque será por um bem maior. Esse bem maior, que é pela minha vida e pela sua vida, que está aqui hoje. Cristo, em toda a lei, ele cumpriu todos os aspectos da lei. Onde os sacerdotes, que eram daquela época, e os anteriores, deveriam cumprir toda a lei, em algum momento, eles deixaram de cumprir a lei.
E o sacrifício nada mais era do que fazer com que a pessoa pecadora se aproximasse de Deus. Porque Deus, Ele abomina o pecado. Então, quando tem o pecado, Deus ele se afasta da pessoa. Um exemplo disso, quando Moisés estava no monte, conversando com Deus, recebendo os 10 mandamentos, Deus fala assim: olha, desce lá, porque o teu povo pecou. Ele não fala que era o povo dele, porque Deus já estava se distanciando por causa do pecado. O povo tinha feito um bezerro de ouro, e Deus não aceitaria aquilo. Portanto, o sacrifício, ele é algo que nos aproxima de Deus. Antigamente, para que o povo tivesse acesso ao Pai, deveria haver um sacerdote que faria um sacrifício para expiar o pecado, para que a pessoa tivesse a oportunidade de estar com Deus. Quando Jesus ele veio em sacrifício vivo, ele nos deu essa oportunidade, tirando toda a barreira e passando ele a ser o intermediador. Mas quando você tem comunhão com Deus, com Jesus, e você aceita Ele como seu Senhor e Salvador, e não pelas obras, mas pelo grande amor que Ele nos deu, Ele nos concedeu, você tem a oportunidade de estar diretamente ligado ao Pai. Através de um sacrifício de uma pessoa, o Filho de Deus, que veio em forma humana para nos livrar da morte e do sofrimento eterno. Então, quando Jesus ele foi preso e foi conduzido para primeiro ao açoitamento. O açoitamento naquela época também era algo doloroso. E em todos os aspectos desse processo, até a morte de Jesus, ele foi humilhado. Exatamente, humilhado. Jesus, por várias vezes, a Bíblia relata que ele foi despido, ou seja, tiraram a roupa dele. E nesse primeiro ato de chicoteamento, de açoite, o açoite ele era um instrumento que tinha um cabo de madeira com cordas de couro, e nas suas pontas geralmente eram colocadas de ferro ou pedaços de ossos. Isso para quê? A pessoa, quando levasse a primeira chicotada, assim que fosse retirada o instrumento, já tirasse um pedaço de couro, um pedaço de carne, para que a ferida ficasse exposta nas costas. Em alguns casos, esse açoite, a pessoa era levada à morte em poucas horas, por hemorragia. Isso também interferiu nos órgãos internos. Qual o motivo de eu estar falando com detalhes como foi a morte de Jesus? Para que nós venhamos lembrar e não venhamos esquecer de que Jesus não apenas morreu, mas que Ele sofreu nesse processo. O sofrimento que nós passaríamos, Ele recebeu até a sua morte. E após o açoite de Jesus, eles ficavam continuamente zombando de Jesus, colocaram uma coroa de espinhos, porque Jesus, quando entrou em Jerusalém, chamavam e clamavam que ele era o rei dos judeus. Colocaram ele em um jumento, uma roupa e uma coroa, e jogavam flores pelo caminho dele. Isso politicamente não era visto pelas pessoas da época. Daí também uma oportunidade que o governo da época viu para eliminar qualquer tipo de uma futura revolução, uma futura revolta contra o império. Então Jesus ele estava numa condição muito delicada, tanto política, ele não era hebreu, então eles não teriam nenhum pingo de compaixão dele. Perdão, ele não era romano, então não teriam nenhum pingo de compaixão por ele. A crucificação para romanos ela não era aplicada. Ela só era aplicada para pessoas estrangeiras, porque o sofrimento era intenso, era doloroso, era algo que era vergonhoso. Então, quando Jesus está próximo a ser colocado na cruz, eles vão
humilhando ele pelo caminho, e sem compaixão alguma. Jesus ele já sabia de todo esse processo, tanto que no Getsemane, como os judeus assim chamam, era um jardim, e lá Jesus foi orar e começou a gotejar sangue em seu suor, de tanta agonia que ele passaria. Jesus, ele preveu todos esses acontecimentos, e o motivo pelo qual ele não desistiu, porque ele poderia sim desistir, ele viu o sofrimento que ele passaria, mas ele poderia desistir, mas não o fez, porque haveria um bem maior para mim e para você. Haveria a salvação que é concedida não pelas nossas obras, mas que nos é concedida através da grande e maravilhosa graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Isso é um dom. Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus já havia preparado tudo. Ele sabia que o homem pecaria e já havia preparado um conserto para que aquilo que fez o homem se afastar de Deus fosse eliminado. Primeiramente com a lei do holocausto. Nesse processo de holocausto, havia a parte líquida e a parte sólida. A parte líquida, ou libação, era separada da parte sólida, a oblação, posta sobre um altar, entregue pelo sacerdote e queimada. Jesus, como sendo um sacrifício, poderia também ter acontecido dessa forma. Mas, como Jesus era um sacrifício, para salvar a nossa vida, não bastava apenas entregar a oferta. Jesus ele teria que realmente sofrer no decorrer do processo, o sofrimento que seria nosso, caso ele não tivesse vindo. Então, quando Jesus está próximo a ser crucificado, é zombado, mutilado, esbofeteado, zombado. Tudo isso para humilhar aquele homem que era visto por toda Jerusalém e por toda aquela região como um profeta de Deus, alguém que era separado e que poderia fazer a diferença, agora estava sofrendo, mostrando a parte humana. E Deus nos mostra que a parte humana é indefesa e frágil, e que a vida que Ele nos deu foi feita para ser conservada, e que é valiosa para cada um de nós. Quando Jesus ele se entrega por esse sacrifício, sabendo de tudo que ele passaria, ele já estava aceitando o seu fim e nos dizendo que eu estou fazendo isso para que você não sofra. Eu estou fazendo isso para que você tenha a possibilidade de ter a vida eterna. Bastando apenas você renunciar à vida e ter uma vida comigo. Jesus, quando ele é posto sobre uma cruz, geralmente, algumas imagens de crucificação põem os pés de Jesus, um sobreposto ao outro, ou seja, um em cima do outro, na cruz, e um prego que acertaria os dois. Mas isso iria contra a profecia, que está lá em Salmo 34, versículo 20, 19 e 20, que fala que ele seria morto como sacrifício, mas nenhum dos ossos dele seria quebrado. Portanto, se assim acontecesse, Jesus teria os pés quebrados, o que aceleraria o processo da morte sobre a cruz. Então, como foi? Jesus ficou em uma posição que os pés ficavam dos lados da parte vertical e preso pelo pé na lateral. Provavelmente na parte onde tem a carne por cima ou atrás no calcanhar, onde não tem os ossos. E quando Jesus
é pregado sobre aquela cruz, sobre uma dor intensa. Após ter sofrido açoites, sangrando, debilitado, Jesus, mesmo assim, ele é determinado a concluir a obra que veio fazer. E aqui ele nos mostra que, quando nos é dada uma missão, seja evangelizar, seja pregar para alguém que Deus mandou, seja louvar a Deus, porque isso também entra nos corações. Aqui Deus nos mostra que por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, e por mais que as condições sejam adversas, Ele nos mostra que você, quando recebe uma missão, deve concluir. Porque pessoas vão ser beneficiadas através do que você está fazendo. Se você fala de Deus para alguém, se você fala do sacrifício que Jesus fez para alguém, e você está dizendo para ela que Jesus está no lugar que ela estaria. Você fazia a pessoa refletir sobre a vida que ela teria caso Jesus não tivesse morrido na cruz. Como seria a minha vida hoje se Jesus não tivesse morrido na cruz? Provavelmente nós não ouviríamos falar de Deus. Os próprios judeus que receberam Jesus, que tinham umas profecias e poderiam ligar todos os pontos para definir que realmente Jesus era o Filho de Deus, não acreditaram que Ele era o Filho de Deus. E até hoje esperam o Messias. Então, quando Jesus ele morreu para nos dar essa oportunidade, Ele quer algo similar de nós, Ele quer um sacrifício de nossa parte para com as pessoas que têm essa necessidade. Qual é essa necessidade? Você falar do grande amor. O amor que é capaz de dar a sua vida pelo próximo. Esse é o verdadeiro amor. Vou até fazer uma ilustração. Esse sacrifício de Deus, ele é semelhante a um homem, um rei, que decretou em seu reino que ninguém poderia roubar. E caso fizesse, teria os 2 olhos arrancados. E por muito tempo ninguém roubou. Até que um certo dia os guardas trouxeram até o rei um homem. Era o príncipe, o filho dele. O filho dele foi pego em flagrante, cometendo o ato, e a sentença seria ter os 2 olhos arrancados. O rei sábio, vendo aquela situação, disse para o seu filho: eu, sendo rei, não posso voltar atrás com a minha palavra. É necessário que os olhos sejam arrancados. Mas você, sendo meu filho, eu sendo seu pai, eu não suportaria ver isso acontecer. Então, ele ordenou que os soldados retirassem os olhos dele no lugar do filho dele. O sacrifício de Jesus foi exatamente desse jeito. Jesus, ele morreu em nosso lugar, em uma condição extrema, debilitada, humilhante. Na passagem que fala que Jesus, que o soldado correu, pegou uma cana com vinagre e levou até Jesus para que ele bebesse, poderia ser por 2 motivos. Um deles, o vinagre faria com que ele ficasse embriagado, e assim ele não sentiria as dores durante o processo até morrer. O outro motivo seria para a humilhação. Sim, por quê? Em Israel naquela época, haviam banheiros públicos, e o papel utilizado por eles era uma esponja. Uma esponja que tinha um cântaro, corria água, e um balde com vinagre. Então, após as necessidades, eles molhavam na água, passavam no vinagre e se limpavam. E a esponja era utilizada por todos. O método de asepsia era o balde com vinagre. Então, muito provavelmente, havia um banheiro público perto do local onde Jesus estava sendo crucificado. Daí o porquê o soldado correu
e pegou a esponja com o caniço para dar de beber a Jesus. De todas as formas, ou qualquer uma das alternativas, Jesus acabou sofrendo. De todas as formas. E a cruz também, para humilhar, esqueça aquela visão de um homem pendurado na cruz com um pano cobrindo. Eles também não cobriam as pessoas. O motivo era para ser doloroso e humilhante. Por quê? Era para servir de aviso para futuras pessoas que pensassem em cometer o mesmo crime. Crimes contra o império. Crimes que eram considerados hediondos naquela época. Então Jesus, ele sendo acusado de um revolucionário, fizeram com que ele parecesse alguém que estava contra o império e as suas leis. Apesar de que Cristo, quando foi questionado sobre o tributo a César, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas mesmo assim, com duas testemunhas falsas, conseguiram fazer com que Jesus fosse preso, torturado e morto. Antes de morrer, Jesus, ele disse para o Pai: Pai, por que me desamparaste? Imagina toda a angústia que Jesus passou nesse momento. O significado da palavra inferno é ausência de Deus. Então, naquele momento, Cristo, Jesus, ele estava no inferno. Porque Deus não estava com ele naquele momento. E pelo qual motivo Deus não estava com o seu filho naquele momento? Porque ele deveria experimentar de todas as formas uma morte que nós teríamos caso ele não tivesse sido entregue em nosso lugar. E quando Jesus, ele se vê sem o amparo de Deus naquele momento, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Com todo o seu corpo mutilado, com as dores que ele sofreu no decorrer do processo, com a alma pesada por todos os pecados que estavam acumulados sobre ele, porque a palavra nos diz que ele levou sobre si as nossas dores. Todas. Tanto das pessoas que já eram vivas na época, quanto as que viriam a nascer. Então, todas concentradas em uma única pessoa. Então, ele não poderia morrer de imediato, ele deveria passar por todo esse processo. E a partir do momento que todo o pecado estava ali, concentrado em Jesus, o Pai virou as costas. Porque seria isso que aconteceria caso nós morrêssemos sem a salvação. Então ele deveria passar por esse processo. Logo após, ele clama novamente e entrega o seu espírito. E estava consumado. Jesus, em todos os momentos da sua vida, ele foi cumprindo a lei do holocausto, do sacrifício, e nos colocando em uma situação um pouco mais confortável em relação à proximidade com Deus. Você hoje não se aproxima de Deus pelas obras que você faz. Você está próximo de Deus porque alguém morreu no seu lugar para que você tivesse acesso ao Pai. Sendo assim, Jesus estando conosco, o Pai está conosco. Todo esse processo, todo esse sofrimento, era por esse motivo. Jesus, ele tinha que morrer de forma humilhante. Alguns teólogos e historiadores dizem que Jesus provavelmente morreu por asfixia, porque a posição em que ele era colocado na cruz, com as mãos para trás, fazia com que pressionasse o pulmão. Numa posição vertical, o peso ficaria sobre os pés, e ele teria que aliviar o peso, uma hora ou outra, com as mãos.
E no decorrer do processo ele poderia ter uma parada cardíaca ou uma morte por asfixia. O que a Bíblia não nos detalha exatamente como aconteceu, mas para você imaginar que qualquer uma dessas duas ocasiões foi um sofrimento até o fim, um sofrimento lento e doloroso. Os soldados, quando viam que a vítima não morria já de imediato, eles quebravam as pernas, para que assim ele não tivesse apoio e ele morresse em poucos minutos, e no máximo, horas. Jesus, ele não teve os ossos quebrados, então ele permaneceu agonizando até o seu último minuto. Jesus, ele se entregou por amor. Esse amor que a nossa parte humana pode não entender. Porque o pai poderia muito bem não ter entregue seu filho. Ele não tinha necessidade disso. Mas ele também não poderia deixar a sua criação longe dos seus propósitos. Ele não poderia deixar a minha vida e a sua vida se perder por causa de um erro nosso. Independente se foi um pecado de herança ou se você cometeu, existe o pecado. E a nossa carne é propícia a pecar todos os dias e quase toda hora. Em palavras, em pensamentos, seja como for. Deus, ele sabendo da natureza humana e vendo que isso levaria para a destruição e o fim, não queria para isso, não queria para nós esse fim. Está aí a diferença do porquê Deus, ele nos perdoou, nos deu uma oportunidade e não deu uma oportunidade para os anjos que se revoltaram na Bíblia. A Bíblia não fala diretamente sobre esses anjos, mas algumas passagens fazem alusão ao que aconteceu no céu, como foi o processo e o que aconteceu. E o motivo deles não terem esse perdão é porque eles viam a Deus face a face. Eles tinham um corpo incorruptível, um corpo de glória, o que não era o caso de Adão e Eva. Deus pegou os dois e criou do barro e o outro da costela, que vinha do barro. Os anjos, por suas vezes, eles foram criados com a parte de Deus. Portanto, eles eram imortais, mas com o corpo glorificado. O ser humano, por sua vez, tinha o seu corpo, mas não era um corpo glorificado. Então, quando Deus ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, porque ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ele está nos alertando sobre o futuro e as coisas que irão acontecer, porque são coisas terríveis. Aquilo que Jesus passou até o final, a sua morte, vai ser cobrado daqueles que rejeitaram a Deus. Deus ele vai derramar toda a sua ira sobre aqueles que não receberam a salvação. Todos aqueles que negaram a Jesus, independente da situação. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, ele sempre deixava claro que o reino dos céus era algo que era chegado a eles. Mas, em nenhum momento ele disse que seriam pelas obras, que seriam pelo que eles fariam. O nosso trabalho aqui na terra, como pessoas, como os filhos de Deus, como servos de Deus, é fazer a diferença no meio do povo. Não só do povo, mas também do povo de Deus. Porque cada um recebeu a sua missão. Então, se a sua missão é falar de Deus, fale da melhor forma possível. Se prepare da melhor forma possível. Faça com que o sacrifício de Jesus seja mostrado nas suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes e na sua mensagem.
Porque o motivo principal da mensagem da palavra de Deus é mostrar que Jesus morreu e morreu por um motivo. Se você for louvar a Deus, louve com excelência, porque isso agrada a Deus. Louvores que engrandecem o nome de Deus, louvores que tocam o coração de pessoas, louvores que por si só são próprios evangelismos. Há muitos anos, os sinais da vinda de Jesus estão acontecendo, mas a Bíblia ainda nos deixa claro, e alguns estudos de alguns teólogos e pastores falam apenas que, como Jesus disse, seria apenas o princípio das dores. E que provavelmente muita coisa ainda vai acontecer até que Jesus venha finalmente, leve o seu povo para um lugar que ele preparou. Sim, um lugar que ele preparou. E João 14 fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar um lugar, e quando estiver pronto, virei a vós. Ou seja, o lugar está sendo preparado. E a salvação está na sua mão. Aceitar a Jesus de coração limpo, coração puro, sabendo das suas responsabilidades como cristão, não deixando de fazer a obra que Deus entregou em nossas mãos. Independente de qualquer situação, estamos passando por um momento complicado, onde até saíam frequentemente leis para que nós fôssemos e ficássemos em casa, e não saíssemos por hipótese alguma, foram se relaxando, enfim. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser submissos às nossas autoridades, sim. Mas a palavra de Deus também nos fala que, quando essas leis vão de frente, bater de frente, ao contrário, aquilo que Deus nos manda fazer, nós temos autonomia para não seguir essas determinadas regras. Há um exemplo disso, quando o anticristo vier à terra, e já estiver instaurado o seu reino e o seu domínio, ele criará leis que ferem os princípios cristãos e que vão na direção contrária àquilo que nós acreditamos. Está aí o momento para que nós venhamos fazer uma revolução se for necessário. Mesmo que nós venhamos a morrer, porque a Bíblia fala que ninguém prevaleceria contra ele. Que se levantariam, mas cairiam. Por quê? Porque é a profecia. E as profecias de Deus, quando vêm de Deus, elas se cumprem. E não adianta fazer nada para que elas não se cumpram. Para tudo terá o seu momento oportuno. Então, os anciãos, os principais dos sacerdotes e os fariseus fizeram um conselho para matar Jesus, mas eles não sabiam que o que eles estavam fazendo estava indo na mesma direção das profecias. Jesus, ele foi cumprindo todas, e eles tiveram a sua contribuição nesse processo, mesmo eles não percebendo. Então Jesus, quando ele morre naquela cruz, ele deixou claro que a vida tinha terminado, mas ele tinha falado antes para seus discípulos que eles se encontrariam no futuro. Marcou um lugar e até apareceu para os seus discípulos, mostrando para eles que realmente era verdade tudo aquilo que eles faziam, que ele falou. A realidade de uma pessoa que aceita a Cristo, nunca tendo conhecido a vida cristã, em alguns momentos ela pode parar por alguns questionamentos, porque a vida hoje em dia, e as regras, as normas, cada vez estão indo contra os princípios que Deus nos deixou na Bíblia, princípios que são conservadores, princípios que vão para você ajudar o próximo, e em algumas ocasiões você se vê em situações que você não tem nem o que fazer para ajudar o seu próximo. Porque muitas vezes você não pode, e muitas vezes porque não permitem. Quando Jesus ele veio à terra,
morrer em nosso lugar, ele veio contra tudo isso. Quando os fariseus ensinavam as pessoas, eles apenas faziam com que as pessoas se sentissem mal e essa lei fosse aplicada apenas para eles, mas não para os próprios ensinadores. Jesus, ele tanto ensinava como ele fazia. Daí a Bíblia diz que ele ensinava com autoridade e não como os fariseus. Jesus, ele ensinava com autoridade porque ele vinha de um lugar diferente. Ele vinha do céu. Ele conhecia o Pai, então ele sabia os princípios que o Pai tinha. Ele sabia os anseios que o Pai tinha para cada um de nós. Mas por que então Jesus, mesmo ele sabendo que o Pai, tendo amor para com todos, ele censurava tantos escribas e fariseus? Porque eles encaminhavam o povo para a destruição, para o fim. Ensinavam, erravam e ensinavam errado para as pessoas. Então, quando Jesus veio, ele veio contra tudo isso. Os fariseus, vendo toda essa situação, acreditaram que Jesus seria um revolucionário e que futuramente ele poderia tomar o lugar deles como um líder religioso do local ou da época. Então, quando eles viram essa ameaça, eles fizeram um plano para que Jesus ele fosse morto, e o mais rápido possível. Daí entra aquela passagem que eu citei, Mateus 27, versículo 45, que numa versão corrigida fala do meio-dia às 3 da tarde. Isso porque às 3 da tarde, não pode ser das 6 às 9, porque o dia para os judeus termina às 18 horas. E o sábado era um dia sagrado. Então, caso Jesus ele fosse morto, após esse horário, eles estariam cometendo um pecado, um sacrilégio. Porque seria o dia da santificação, o sábado, que coincidia com o dia da Páscoa. Então, logo nas 3 da tarde, Jesus ele foi retirado do seu corpo. E naquela época, o Império Romano e os executores do sacrifício, da crucificação, eles deixavam o corpo na cruz, em estado de decomposição, que poderia ser comido por aves, ou colocavam em um local parecido com o que nós vemos hoje com o aterro sanitário, só que lá eles colocavam apenas os corpos de pessoas crucificadas. Isso era um ato popular de Roma porque pessoas eram condenadas diariamente, entre 500 a 1.000 pessoas por dia, nesse tipo de execução. Então eles tinham um local próprio para isso. É tanto que ossos de pessoas crucificadas não foram encontrados, a não ser apenas um pequeno fragmento de um osso, com que o prego foi retirado e o osso veio junto. Então Jesus, quando ele foi retirado para pôr no sepulcro, lá ficou durante esses 3 dias, porque caso assim não fosse, se fosse um dia de semana, não deixariam que o corpo dele fosse levado para um túmulo, porque a crucificação, ela era algo tanto para ser, mas também para parecer algo desumano, para que futuras pessoas, ou revolucionários, ou pessoas que não concordavam com o Império Romano, ou tinham algo contra o Império Romano, não viessem futuramente a animar outras possíveis pessoas a fazer a mesma coisa. Então a morte era devastadora, sem nenhum tipo de compaixão. Então, quando Jesus, o corpo dele é colocado no túmulo, eles abriram essa exceção em decorrência do sábado. Por isso, também, quando ouviram a profecia de que Jesus falaria que em 3 dias derrubaria o templo e reedificaria, ele estava se referindo a si mesmo, colocaram guardas nas portas, para que não viessem pessoas e levassem o corpo e dissessem que o corpo tinha sumido, porque ele tinha sido ressuscitado. Mas os próprios guardas viram a ressurreição de Cristo. Está aí um momento. Quando o holocausto ele era oferecido, ele era consumido pelo fogo. Como Jesus ele foi uma oferta, e seria um holocausto, porque ele morreu para absorver nossos pecados, ele deveria ser sido queimado. A carne e o sangue foram retiradas dele, com os chicotes e com a lança. Mas ainda faltava o fogo.
O fogo que veio quando Jesus estava no túmulo e o seu corpo foi transformado em um corpo imortal. Quando ele ressuscitou e o corpo passou a ser um corpo imortal, nesse momento, Jesus recebeu o fogo que veio do céu. E o seu espírito novamente retornou para o seu corpo. Então, quando Jesus ele ressuscita, ele acaba de cumprir toda a lei para a nossa salvação. Essa salvação que nos foi concedida mediante muito sofrimento. Imagine só, se você teria capacidade de, por amor a pessoas que você não conhece, pessoas que te esbofeteariam, pessoas que profeririam blasfêmias contra você, pessoas que não teriam um pingo de compaixão para com a sua vida, mas mesmo assim você entregaria a sua vida por elas, para que elas não tivessem um fim horrível e um sofrimento eterno. Jesus, mesmo sabendo de tudo isso, inclusive nos dias de hoje, que pessoas ainda esbofeteiam Jesus e cospem na cara dele, proferindo blasfêmias em alguns cultos carnavalescos que ocorrem no Brasil. Mesmo assim, Jesus morreu por essas pessoas. E mesmo elas fazendo isso, elas têm a oportunidade sim de serem salvas, caso haja o arrependimento. Porque é para isso que Deus nos deu a oportunidade de arrependimento. Para quê? Para que nós pudéssemos nos achegar ao Pai e termos a nossa salvação. Salvação que foi concedida para cada um de nós, mediante o planejamento de Deus, mediante o sofrimento de Cristo e o cumprimento das profecias. Com essa palavra maravilhosa, eu encerro a palavra nessa noite, uma reflexão da nossa vida, de como nós devemos seguir a Cristo, colocando as necessidades do outro, colocando o amor de Deus acima de qualquer coisa, nos mostrando que Jesus, com seu imenso amor, Ele nos concedeu graça para que nós viéssemos ter a salvação. Amém. Aleluia. Eu peço à igreja que se ponha de pé, para que nós venhamos fazer uma breve oração. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite queria primeiramente te agradecer por tudo, meu Deus, que tem feito na nossa vida, mediante esse momento de crise que nós estamos vivendo. Sabemos que a Tua palavra já profetizou todas essas coisas que aconteceriam, mas a Tua palavra também nos fala que não devemos nos assustar, porque seria apenas o princípio das dores. Que o Senhor venha, meu Pai, derramar sobre a vida de cada um a Tua maravilhosa graça, o Teu maravilhoso amor. Que o Senhor venha colocar no coração de cada um essa palavra, meu Deus, essa palavra que foi o sacrifício que foi feito por Teu Filho, nos dando essa oportunidade de ter a salvação. Aleluia, Jesus. Nesse momento eu peço, meu Deus, que o Senhor venha entrar na casa de cada um, que o Senhor venha, meu Pai, trazer a paz, o amor, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, transformar a vida de cada um. Que cada um que está aqui presente, ouvindo em casa, que o Senhor venha conceder, meu Pai, o poder e a autoridade para que venha mudar vidas. Que venha mudar vidas para que venham ter a oportunidade de chegar ao Teu reino. Te agradeço por mais um dia debaixo da Tua presença. Te agradeço pela minha família. Te agradeço, meu Deus, pelas bênçãos, pelos livramentos, meu Deus. A Tua palavra, meu Deus, nos concede amor, nos concede graça, nos concede, meu Deus, o alívio de todas as dores que iríamos passar mediante a crucificação de Teu Filho. Que o Senhor venha, meu Pai, entrar no nosso coração. Que o Senhor venha, meu Pai, fazer morada dentro de nós, para que nós venhamos, meu Deus, reconhecer o Teu imenso amor e o Teu maravilhoso amor. Nos dá, meu Pai, um bom descanso, uma boa noite, meu Deus. Que as pessoas que ouviram essa mensagem recebam, meu Pai, o Teu toque. Recebam, meu Pai, essa palavra para que venha mudar. Aleluia.
pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém. Esse é o sacrifício, né, que Deus fez por nós, se entregando naquela cruz, como a palavra de hoje especificou bem, né, sobre esse sofrimento de Cristo. E o que Deus requer de nós é o arrependimento. O que Deus requer de nós é realmente nos lançarmos aos pés da cruz e sermos transformados, né? Porque essa oferta pela culpa foi Cristo que ofereceu, dessa forma satisfazendo o Criador. Ele recebeu a ira amarga, provou da ira amarga para que nós pudéssemos receber a doce graça do Pai. E por isso nós louvamos e adoramos esse Deus maravilhoso e nos rendemos aos pés dele. Então, se ainda nós nos arrependermos, se você ainda não se arrependeu, se ainda você não declarou com o seu coração que Cristo é o seu único e verdadeiro Salvador, faça isso o quanto antes. Corra aos pés do Senhor e busque essa mudança de vida. Seja transformado pela palavra do Senhor. Aceite esse sacrifício que é dado gratuitamente para nós. Amém? Nós agradecemos muito por tudo que Deus tem feito, né? Por essa palavra de hoje. Que possamos nos preparar, colocar os nossos corações diante de Deus e que essa semana seja uma semana abençoada. Vamos começar essa segunda de uma forma diferente. Que a primeira coisa que você faça seja falar com Deus, agradecer a Deus pelas misericórdias dele. Vamos viver o reino de Deus nessa terra, viver de forma ordinária, mas buscando e louvando a Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Se nós brigamos com nossos irmãos, com nossos pais ou qualquer outra pessoa durante essa semana, que possamos fazer diferente. Porque Cristo nos ensina, né, que se alguém nos bater de um lado da face, nós devemos oferecer a outra, mostrando que nós somos diferentes, que somos herdeiros de Deus, que somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, levando a paz, o evangelho do Senhor, que sejamos pessoas diferentes e possamos levar esse evangelho a cada dia, e que no nosso próximo culto nós possamos chegar aqui já mais ainda renovados e diferentes, vivendo realmente o novo de Deus, a transformação de Deus nas nossas vidas. Domingo que vem nós não teremos o nosso culto, porque vamos ter um casamento de um dos membros da nossa igreja aqui, mas no próximo nós já retornamos para estarmos adorando a Deus com nossos corações. E sejamos orando por cada um dos nossos membros, continuamos orando pelo nosso pastor, que já está na reta final da recuperação, e eu creio que bem em breve, e quem sabe já no nosso próximo culto, ele vai estar aqui presente conosco, amém? Então estejamos orando. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, por este culto abençoado. Esteja nos levando em paz, abençoando a família de cada um, de todos os nossos irmãos, que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades e nos relembrando a cada dia quem o Senhor é. Em nome de Jesus, está terminado o culto. Amém. Amém. Amém.
Amém. Espero por você no próximo culto.